Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: gestos falam muito mais que palavras, e orar é melhor que desabafar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela presença, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Uma coisa é eu falar eu te amo, a outra é você sentir o amor de uma pessoa através dos gestos. As palavras, elas podem mentir. Quando eu escuto algo e aquilo não acontece, o meu coração ele fica frustrado, cheio de amargura, cheio de expectativa. É a mesma coisa quando você é criança e alguém diz: olha, eu vou te dar tal coisa. E você fica todos os dias esperando ansiosamente aquele dia chegar. Porém, ele nunca chega. Por quê? Porque é mentira. Então as palavras sem gestos, elas não valem nada. Da mesma forma, a palavra de Deus, sem usar no nosso comportamento, ela não serve de nada. Se eu não tenho fé naquilo que eu leio, se eu não acredito nas promessas, se eu não creio que isso seja verdade, de nada eu consigo me aproveitar dessas coisas. Eu tenho sempre que ver no meu comportamento se aquilo que eu digo acontece, porque uma coisa é aquilo que eu imagino, a outra é aquilo que eu faço. Na nossa cabeça, a nossa capacidade ela sempre é maior, mas na prática não é bem assim. Por isso que nós conseguimos criar planos, por exemplo, quero fazer uma dieta ou sei lá, quero entrar numa academia. A gente nunca começa criando o hábito. Nós começamos muitas vezes comprando suplemento, a roupa, se matriculando. Mas sem o hábito, do que se aproveita isso? E é justamente assim. Não adianta eu saber o que é o certo se eu não conseguir praticá-lo. Nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Infelizmente. Por isso, na minha cabeça, eu posso acreditar que eu sou uma boa pessoa, mas na prática não. Quando você quiser conhecer alguém, você não precisa ouvir uma palavra dela. Você basta observar o que ela faz quando ninguém vê, como ela se comporta, como ela se cuida. Às vezes, num simples olhar de mão, você pode olhar se uma pessoa ela rói unha ou não, se ela está ansiosa ou não, como que está a maquiagem, como que está o cabelo, como que tá os detalhes das coisas. E isso não quer dizer que a pessoa ela seja desleixada ou relaxada, mas cada um prioriza aquilo que quer na vida. Então talvez aquilo para você seja fundamental, para aquela pessoa, não. E o que é fundamental? Fundamental é o amor. Fundamental é ter o gesto certo, o comportamento certo, a palavra certa. Você nota muito de Deus quando as coisas saem errado. A forma que nós nos expressamos. Se algo não está certo, se o seu celular não funciona direito, se cai a torre, se cai o sinal, você se mantém em paz ou você xinga? Quando você derruba alguma coisa no chão, quando suja algo sem que você quisesse, você fica irado ou você se alegra, dá risada? O Espírito que está em nós domina o nosso comportamento. E eu já tive os meus momentos de perder a calma, de perder tudo. De xingar, de ficar bravo, de me arrepender, de subir em cima das pessoas, entre aspas, de se irar. Mas com o tempo a gente vem percebendo que nada disso resolve o problema. Que muitas vezes o problema é que eu estou desatento, que eu estou querendo viver um tempo na minha cabeça e um tempo no físico, no corpo. Que eu estou vigiando pouco. Que eu estou orando pouco. Se a gente ir lá em 1 João 3, versículo 18, a palavra do Senhor ela diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro,
que se mostra por meio de ações. Exatamente a essência da frase de cima está na palavra de Deus. E é isso que eu mais gosto de fazer. Pegar a essência da palavra e criar uma frase ou criar um meio termo entre o que nós podemos viver e o que Jesus ensina. Porque assim nós cumprimos e praticamos exatamente a palavra de Deus. E como é bom você encontrar alguém e aquela pessoa ela tá com um sorriso. Diferente de você encontrar alguém de cara feia e ela fala, olha, eu gosto muito de você. Você entende que os gestos e as palavras, sem o comportamento, elas se tornam vazias. Como é bom quando a gente encontra alguém que abraça forte, que olha nos olhos, que pega com vontade. Como é bom encontrar alguém verdadeiro, que o amor transborda nas atitudes. E às vezes você está se pensando, poxa, mas eu não encontro ninguém assim. Eu sei onde tem uma pessoa assim. Olha no espelho que você vai encontrar ela. Seja aquilo que você espera dos outros, assim você surpreende da mesma forma que você quer ser surpreendido. Quando eu tenho uma vela acesa e uma vela apagada, eu emprestar a vela de uma para outra não faça que eu perca uma chama. Muito pelo contrário, ela dobra. E assim é o comportamento. Às vezes alguém vê, ou tá alguém de mão dada, e aí a pessoa pega, vê alguém beijando e tá com alguém e faz. Então assim, nós costumamos copiar comportamentos. O diga as crianças, né? Se você pegar uma criancinha pequena, se ela ouve alguém falando um palavrão, daqui um pouco ela tá falando também. E assim nós crescemos aprendendo, observando. Quando você aprendeu a ler e a escrever, alguém fez um símbolo no quadro e falou, você, e aí você, opa, esse símbolo, essa grafia é um A e esse é o som dele. E assim nós fomos aprendendo a ler, a escrever e a viver. E Cristo, ele escreveu num quadro, isso é amor. E ele desenhou uma cruz e mostrou um sacrifício. E disse, olha, quando você conseguir fazer algo assim, sem interesse, você vai entender o poder do amor. Porque ele não visa essa vida, ele visa a eternidade, a reconciliação, a nossa vida espiritual. E sem a vida espiritual, né? Como a frase, orar é melhor que desabafar. Sem a oração, os meus olhos espirituais, eles nunca se abrem. Eu posso imaginar aquilo que seja Jesus, tento materializar ele em uma pessoa, mas espiritualmente eu não tenho capacidade de reconhecê-lo. Mas quando mais eu oro, mais eu sinto algo que está além de mim, que comparado à minha vida antes da oração eu não tinha aqueles sentimentos. Então eu noto que a oração ela produz algo novo. E assim eu consigo reconhecer o Espírito Santo. Se a gente lá em Jó 42, versículo 5, a palavra diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Bom, será que Jó está falando isso de forma metafórica? Ou será que Jó estava vendo o Senhor como Moisés propriamente viu passando, entre aspas? Ou como viram a Jesus? Jó não tinha visto a Jesus, ele não viu o Senhor. A palavra de Deus deixa muito bem clara que Deus, ele é Espírito, que Deus, ele é invisível e que Deus é amor. E o amor é um sentimento. Assim como o vento que eu não posso ver, assim como os raios do sol eu também não posso ver, mas eu posso sentir. Tanto o vento que bate em mim, quanto o calor que chega à minha pele. Então, quando os nossos olhos espirituais eles se abrem ao Senhor, nós começamos a sentir coisas que vêm do Senhor. E é sobre isso que Jó está falando. Que antes ele só ouvia, mas ele não sentia essa presença. Hoje é diferente. Hoje ele sente. E todas as vezes que nós dizemos, olha, leia a Bíblia, escute louvores, se arrependa, peça perdão, ore, nós estamos tentando que esses olhos espirituais eles se ativem. Então, ao invés, quando você tiver um problema e no meio de uma situação, você procurar alguém para reclamar, para desabafar, para desqualificar. Você sabe qual que é a pior coisa que você pode fazer na sua vida? É querer algo que é de alguém,
E ao invés de conquistar, você vai colocar defeito naquele que tem. Dá para entender o que eu estou dizendo? Então eu não mostro que eu mereço aquilo porque eu tenho virtude. Não, mas porque eu não tive os mesmos defeitos que aquela pessoa. Não, eu sou melhor porque eu não peco como ela. Não, deveria me escolher porque eu não peco como ela. Não, ela é pior. Ao invés de demonstrar, olha, eu tenho virtudes. Gestos, não palavras. Não caia no equívoco de explicar. A verdade por si só, quando vista, ela não precisa ser interpretada. Quando é verdade, você não precisa dizer nada, já está tudo dito através de gestos. Aquele que muito explica, aquele que muito tenta te convencer, certamente que ele não tem gestos para corroborar com aquilo. Porque se tivesse, ele não estava explicando. É autoexplicativo. Então, a pergunta é: como eu abro esses olhos espirituais? Como eu começo a ver aquilo que muitas vezes o meu desespero não permite? Quando eu parar de procurar as pessoas e começar a procurar a Deus. Quando algo afligir o teu coração, quando a incerteza tocar a tua alma, é ao Senhor que você precisa buscar. É a Ele que você precisa se derramar. É com Ele que você tem que conversar. E nessa conversa com Deus é como se você estivesse desabafando. Porém, a diferença é que no mundo espiritual está existindo uma batalha. E quando Deus diz que o inimigo não te toca, sabe por quê? Porque ao seu redor existe um exército te protegendo dessa batalha espiritual. O próprio Senhor está ali. Ah, mas eu não vejo ninguém. Certamente que não vê. Para que nós possamos ver, nós temos que ter intimidade com Deus. Isso também é um dom, essa revelação. E existe uma passagem na Bíblia do profeta Eliseu, que eles estavam em uma cidade cercado e o ajudante dele acordou e viu que eles estavam todos cercados e ficou desesperado. Por quê? Porque eles estavam só os dois contra um exército e ele não sabia o que fazer. E ele falou: nossa, agora lascou-se tudo. O que nós vamos fazer? E ele chegou lá em Eliseu, falou: olha, estamos cercados, eu não sei o que você acha que a gente pode fazer? E Eliseu estava lá pleno, tranquilo e em paz. E talvez aquela pessoa desesperada não pudesse entender por que Eliseu se portava daquela maneira. E aí se a gente vai lá em 2 Reis 6, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim: e ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que o veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que fato curioso. Primeira coisa que Eliseu disse ao seu ajudante: não tenha medo, porque nós temos mais gente conosco do que com eles. Mas como o ajudante não tinha os olhos espirituais abertos, ele não podia ver. E olha o que Eliseu fez. Eliseu foi lá pegar uma arma especial, Eliseu foi ligar para alguém, Eliseu foi desabafar, Eliseu foi reclamar, como bem fez o ajudante dele? Não. Eliseu foi procurar o Senhor. E Eliseu orou. E Eliseu orou. Quantas vezes nós não estamos diante de um problema e nós achamos que a solução vai vir de nós ou de algo que nós conhecemos? Então, para que precisaria de Deus nessa equação? Se eu não preciso de um impossível, de um milagre, de algo que está além de mim, a presença de Deus ela se torna insignificante. Deus ele sempre vai entrar num lugar que ninguém mais pode fazer nada. E aí o que aconteceu? Eliseu orou e pediu para que Deus abrisse os olhos espirituais do seu ajudante. E quando os olhos dele se abriram, ele viu que ao redor deles estava cheios de cavalos e carros de fogo. Aí ele pôde compreender o quanto que Deus já estava ali presente solucionando o problema. Deus já estava naquele lugar. Mas o ajudante não sabia, mas Eliseu sim, porque Eliseu tinha uma vida em comunhão com o Senhor.
E é justamente quando nós começamos a orar com Deus que nós começamos a perceber esse exército que existe ao nosso redor. Então, quando vem o problema, a gente sabe que Deus ele já tem uma solução. O exército deixou de ir lá? Não, mas Eliseu já sabia o que iria acontecer. E você sabe por quê que eles estavam perseguindo Eliseu? Porque Eliseu estava servindo ao Senhor. Porque ele fazia revelações ao rei de Israel sobre a guerra que estava acontecendo para que ele não caísse em armadilhas. Então a gente nota que às vezes a gente tem medo de servir pelas consequências. Se Deus te colocou em algum lugar é porque Ele está ali dentro. É porque Ele vai te proteger, é porque Ele vai fazer. Ele quer saber se você confia. Você confia até o ponto da sua vida? Nós temos que estar sempre além de nós para entender o poder e a graça de Deus. E é nesse comportamento de confiança, é mediante a tribulação, e ainda que eu ande num vale das sombras da morte, nada temerei. Olha como o medo, ele envolve a falta de fé. O medo, ele envolve que os meus olhos espirituais não estão abertos. É a mesma história, apagar a luz e acender a luz. Apague a luz para uma criança e os monstros aparecem. Acenda e eles vão embora. Qual é a diferença? A ausência de algo maior, algo que os capacite. E Deus é esse que dá essa capacidade a nós de fazer aquilo que sozinho nós não conseguimos. Então, mediante um problema, orar. Mediante um problema, deixar Deus resolver. Deus não está pedindo a tua ajuda. E às vezes a gente acha que nós estamos ajudando a Deus. Campanha da caridade, campanha do agasalho, campanha de não sei o quê. A campanha é o dia a dia. É você encontrar uma pessoa, muitas vezes na rua, em algum lugar, e sentir que você precisa ajudar. Não fazer porque alguém te pediu. Porque amar não é uma obrigação. Mandamento é diferente de obrigação. Mandamento é algo que eu digo, faça se quiser. Se não quiser, tudo bem. Obrigação é, faça, senão eu vou te punir. E Deus não obriga você a amar a ninguém. Mas é que quando nós estamos inundados desse espírito, nós sentimos coisas que antes nós não sentimos. Sem uma dependência emocional, nós não estamos ancorados com nada desse mundo. E Deus fala, olha, tudo que for ligado na terra, ou tudo que for ligado no céu, né, será ligado na terra. E essa ligação ela é forte demais. Então, quando nós nos ligamos ao Senhor nessa vida, todo o resto se torna insignificante. E na insignificância nós percebemos que podemos amar a todos. Porque antes eu escolhia um e falava, esse é o meu amor, esse é o meu amado, oh meu Deus. E aí essa pessoa parte, acabou a vida da pessoa. O relacionamento termina, acabou a vida da pessoa. E os outros anos, o que a gente faz? Então aqui virou um castigo, é um purgatório isso daqui. Tá errado, tá errado, tá errado. Está errado. Ou nós compreendemos o sentido das coisas, ou a falta de sentido vai nos dominar. Ou nós temos gestos melhores. Sabe, não dá para entender por que querer ficar desqualificando os outros, ainda que os outros tenham erro, a vida dos outros. Poxa, a vida que eu posso trabalhar é a minha. Sabe, é como se eu vivesse plantando nas hortas dos outros e olhasse a minha horta ela sem nada. Qual que é o sentido disso? Cuida da tua vida. Trata do teu chamado. A oração é para você. Chega de reclamar, de falar, fulana é isso, ciclano. Cara, o problema é dela. Você tá tão perfeito quanto você gostaria? Você é tudo aquilo que você deseja? Você tem uma intimidade com Deus tão grande que tá tudo muito bem? Se não, cara, foca naquilo que é teu. Porque o teu conhecimento, a tua oração e o resto que está dentro de você, ninguém pode roubar e ninguém pode tocar. Eles podem tirar o teu emprego, mas nunca a tua capacidade e o teu conhecimento. Eles podem tentar te substituir, mas nunca vão ter o teu brilho. As pessoas podem colocar outra no lugar, mas o amor, o brilho nos olhos, tem coisas que são nossas. Ou você carrega a tua vida de coisas boas,
você nunca vai ter nada para oferecer. E é muito maior aquele que serve do que aquele que é servido. E às vezes você está querendo receber de volta. É tão bom poder ser luz, porque você emana a Deus por todo lugar que você vai. E isso basta. E isto basta. De resto, nós estamos caminhando rumo ao céu. Essa vida ela não é uma penitência, ela não é pesada. Servir ao Senhor não é sentir dor, não é punição, não é tirar alguma comida que você gosta, não é nada. Sabe, é equilíbrio. Porque o reino de Deus ele não é nada disso, ele não é comida, ele não é bebida, mas paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então, o reino de Deus não está ligado a nada nessa vida. O reino de Deus ele não precisa de intercessor, não precisa de santo, não precisa de nada. Precisa de Cristo. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E às vezes você faz muito tempo que participa de uma igreja, algum lugar, você sente que os seus olhos espirituais estão abertos? Sente que pode, como Eliseu, ver esse exército de cavalo de fogo, orar e pedir algo para que Deus abençoe a graça daquele lugar? No teu comportamento você tem essa maturidade de Eliseu, dizer: olha, não tenha medo, calma. Se não, talvez falte fazer da forma que o Senhor ensina, porque a doutrina humana ela não nos leva a Jesus Cristo, a palavra de Deus sim. Porque sempre que a humanidade cria algo, ela coloca o interesse dela na frente. Sempre. Cuidado quando você não tem conhecimento e precisa aprender da boca de outro, porque talvez essa pessoa possa estar te enganando. Quer aprender sobre o Senhor? Leia diretamente na Bíblia. Eu não preciso saber teologicamente o contexto, porque lá na época de coisa, arqueologia. Cara, nada disso vai te fazer amar menos uma pessoa ou mais. Isso é conhecimento. Conhecimento é sabedoria humana, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, pouco interessa. O importante é que eu leia, entenda e pratique, e que os meus gestos sejam maiores que as minhas palavras, e que eu não reclame para ninguém, porque a minha conversa é direto com o Criador. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que os teus olhos espirituais eles possam se abrir, que você possa ver que sempre ao seu redor existem anjos, cavalos, carros de guerra, fogo, unção, tudo aquilo que Deus faz para nos proteger do mal, porque o mal está à nossa volta como um leão que ruge, mas o Senhor não tem medo de leão não. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.